E aí pessoal, hoje eu quero trazer para vocês os tipos de dados que usamos para guardar números inteiros. Eu já fiz um vídeo aqui sobre os tipos de dados no C Sharp, vou deixar o link na descrição, juntamente com o link para essa página que eu achei da documentação da Microsoft, falando exatamente sobre isso. A gente vai seguir esse tutorial passo a passo, ele vai dando para a gente ali algumas explicações e eu vou complementar com algumas coisas que eu achar pertinentes. Nesse tutorial, eles começam falando de números inteiros e também falam depois dos números de ponto flutuante, mas o ponto flutuante a gente não vai falar nesse vídeo para não ficar muito grande. Se vocês tiverem interesse, deixem algum comentário, algo pedindo isso e eu faço um outro vídeo complementando o assunto, beleza? Então, vamos lá para a tela. Então a gente vai começar, ele está explicando aqui do que se trata. Se essa telinha do editor do .NET não aparecer para vocês, é porque vocês precisam entrar aqui, ó, entrar no modo de foco. Ignore alguns errinhos de tradução, porque provavelmente isso aqui deve ter sido feito por tradução automática do inglês para o português, mas está dando para entender tranquilamente. Então vamos entrar aqui no modo de foco. Eu não vou ler tudo exatamente que está aqui, porque isso aí vocês podem fazer sozinhos, está tudo muito bem explicado. Eu vou pegar os pontos principais e fazer alguns comentários em cima. Para começar, a matemática de inteiros é simplesmente os números, vamos dizer assim, mais normais do dia a dia. Então você tem um lápis, 2 pães, 3 canetas. São números que não tem aquela vírgula e algum fracionário, algum decimal. Então não estamos falando aqui de 2,5, 3,75. Estamos falando de números inteiros e podem ser inteiros positivos ou negativos. Então serve aqui menos 2, menos 5, menos 10 e obviamente o zero incluso. Então temos os números negativos, o zero e os números positivos. Então a gente pode começar aqui copiando e colando, executar. O resultado aparece aqui embaixo na saída. Nós temos aqui um A, que vale 18, um B, que vale 6 e um C, que é a soma de A mais B. Lembrando que são todos inteiros. E o resultado, 24. Perfeito, porque 18 mais 6 dá 24. Ele guarda aqui na variável C e imprime para a gente na tela essa saída. Tudo perfeito. O que ele mais diz aqui? Que podemos utilizar subtração, multiplicação e divisão. Ele mostra aqui como fazer essas operações, trocando a terceira linha aqui onde a gente faz a soma. A gente pode utilizar isso aqui, ó. Vamos copiar e alterar só aqui. Subtração, e agora a saída é 12, multiplicação e divisão daria na mesma, essa parte está bem simples, vamos avançar. Ordem das operações. Ordem das operações, assim como a gente aprende lá na escola, a prevalência de cada operação sobre a outra. Vamos copiar isso aqui, limpar, colar. Este código, por exemplo, o resultado sai 13. Por que 13 e não diferente? A gente poderia talvez pensar que ele deveria fazer primeiro A mais B e depois multiplicar por C. Mas não, conforme a gente aprende lá na escola, multiplicação e divisão vem antes de soma e subtração. Então aqui ele resolve primeiro este pedaço, B vezes C, que no caso é 4 vezes 2, vai dar 8. E depois ele soma com A, que é um 5. Então 8, que é o resultado disso aqui, mais o 5, vai sair da 13. Perfeito. E aí ele ainda explica que caso a gente queira alterar isso, ou seja, fazer primeiro o A mais B, devemos utilizar os parênteses, porque os parênteses têm prevalência sobre multiplicação e divisão, ou seja, fazemos primeiro o que está dentro do parêntese, independente do que está dentro dos parênteses, e aí sim fazemos as contas que estiverem fora, multiplicação, divisão, soma, subtração. Então a gente vem aqui ou copia isso ou simplesmente colocamos os parênteses aqui e executamos novamente. Agora sim, ele fez A mais B, que dá 9, vezes 2, que é o C, saída 18. Então realmente a gente consegue arrumar o fluxo aqui através dos parênteses. E uma linha um pouco mais complicada, que nos dá o resultado 25. Esse aqui, embora seja grande, não é tão complicado assim. Lembrando, resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses, então eu vou colocar aqui, ó, como um comentário, A mais B. A mais B é o 5 mais 4, que dá 9. O que está fora do parênteses a gente continua digitando aqui. Menos 6 vezes C mais 12 vezes 4. O resultado ele já resolve aqui mesmo. 12, 12, 24, 48. Dividido por 3 mais 12. Numa segunda etapa, a gente resolveria a multiplicação e divisão. Então, mantém aqui o 9
menos 6 vezes o C, que é o 2, 12, mais 48 dividido por 13 dá 16, mais 12, menos 12 mais 12 podemos ignorar, vai dar 0, 16 mais 9, 25, saída 25. É isso aí, tudo certinho. Agora aqui ele deixa pra gente algo que pode ser um pouco mais intrigante. Vamos limpar, rodar e executar. Então a gente tem aqui, ó, A mais B, ou seja, 7 mais 4, que vai dar 11, dividido por C, que é 3. Então, 11 dividido por 3. Olha o resultado que ele nos dá, 3. Sendo que 11 dividido por 3 não dá 3 exatamente, porque 3 vezes 3 daria 9. Qual o problema aqui? Se você prestar atenção, ele explica pra gente aqui, ó. A divisão de inteiros sempre produz um resultado inteiro, mesmo quando você espera que o resultado inclua uma parte decimal ou fracionária. É exatamente isso que está acontecendo aqui. O 11 dividido por 3, ele deveria me dar um pedaço decimal, ou a gente pode chamar também de fracionário, porque não é uma divisão inteira. E aí a gente já entrega o problema, ó. Não é uma divisão inteira, mas estamos usando somente inteiros. Ó, eu falei aqui, ó, me dá o resultado como inteiro. Então, quando você pede um resultado como inteiro, o que ele vai fazer? Ele fez aqui uma conta, não deu um resultado inteiro, ele vai cortar a parte que não é inteira, te entregar só o inteiro, e aí sai essa saída que a gente pode interpretar como errada dependendo do contexto. Eu digo interpretar como errada e não errada, porque na verdade o errado aqui fomos nós escolhendo o tipo de dado incorreto para algo que a gente quer. E é o que ele vai mostrar para a gente no próximo, que é o explorar a precisão de inteiros e limites. Então ele já começa aqui mostrando algo para a gente. Ó. Vamos limpar. Ele usa os mesmos valores, 7, 4 e 3, só que aqui ele mostra alguma coisa diferente. Aqui está em inglês, eu vou alterar. Diminuir um pouquinho aqui a minha cabeçona, só para vocês poderem enxergar. Ó. Quociente, ou seja, o resultado é 3. A divisão de 11 por 3 dá 3, com o resto 2. Quando a gente faz aquela continha no papel, que a gente faz assim e coloca, embaixo aqui então a gente coloca o dividendo, divisor, o quociente, ainda coloca o resto lá embaixo, caso haja resto, caso não seja uma divisão exata, ou seja, o resto seria 0. Neste caso aqui, a gente tem um resto 2. Isso serve para mostrar que ele sabe a conta que está fazendo, não é que ele errou ali quando ele nos deu um 3. Ele entende que você quer somente um resultado inteiro, e o resultado inteiro, neste caso, é este. Se você quisesse o resto, você deveria acessar o operador correto, que é este aqui, que te devolve o resto de uma divisão. Só fazendo um parênteses rápido, é assim que a gente faz para saber se o número é par ou ímpar. A gente verifica se a divisão de um número por 2 tem resto. Se tiver resto, não é par. Se for 0, é par. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o resultado, qual é o resto de 2 dividido por 2? O resto é 0. Se eu mudar aqui, colocar 4, o resto é 0, porque 4 é divisível por 2, não tem resto. E assim com qualquer número par. Resultado 0. Mas se eu colocar qualquer número ímpar, o resto é 1. Mesma coisa, ó, o 11, qualquer número ímpar que eu colocar e tentar dividir por 2, vai ter resto. Pelo próprio conceito de número par. O número par é um número divisível por 2. Divisível, quando a gente fala, é sem resto, uma divisão exata por 2. Mas isso foi só um parênteses. Então, toda vez que você precisar saber se o número é par ou ímpar, você faz isso. Utiliza o operador de resto aqui. Se tiver resto na divisão por 2 é ímpar. Se o resto for 0, ele é par. Agora ele vai mostrar aqui pra gente que o tipo de inteiro do C# difere dos inteiros matemáticos de outra forma. O tipo int tem limites mínimo e máximo. Calma que eu vou explicar isso para vocês. O que ele quer dizer com isso é o tipo de inteiro do C#, ou seja, este tipo inventado, vamos chamar assim, criado dentro do C#, ele difere do inteiro matemático. O inteiro matemático são os inteiros do nosso dia a dia, os inteiros da nossa realidade, vamos dizer assim, do mundo real. Porque o inteiro do C# tem um limite. Isso é simples, é só a gente pensar a quantidade de grãos de areia numa praia. A gente considera infinito. Não tem como contar aquilo, é um número infinito. A gente pode dizer que é um número infinito, um número de estrelas no céu, de galáxias, etc. Então, na vida real, existe um infinito
No computador não dá para existir esse conceito de infinito, porque a própria memória do computador tem um limite. O computador ele não tem como guardar um número infinito simplesmente porque não há memória infinita, por mais memória que exista. Então, quando criaram a linguagem de programação, precisavam definir, olha, a gente precisa pôr um limite aqui. E é isso que ele vem trazer para a gente, os limites dos tipos de dados, no caso o tipo de dado inteiro, no C#. Fazendo isso daqui, ó, max value e min value, puxando diretamente aqui do tipo de dado, ele mostra pra gente qual é o mínimo e o máximo que este tipo de dados, no caso inteiro, aceita. Vou mudar minha cabeça para o outro lado. Então temos aqui o intervalo de inteiros, é de menos 2 bilhões 147 milhões e esses quebrados aqui, até 2 bilhões 147 milhões e tantos. Eu vou retomar essa questão dos mínimos e máximos mais na frente, então não vou parar muito nele agora. Mas olha só, uma outra coisa que ele traz pra gente, essa condição de estouro negativo ou estouro, que a gente às vezes encontra a mensagem overflow. Vamos copiar isso aqui. Olha o que aconteceu aqui. Nós pegamos esse valor máximo, ele já mostrou pra gente que esse 2 bilhões e um monte aqui. E aí, na linha 5, eu somei a este número mais 3. Então, o 2 bilhões 140 tal, eu coloco, no 647 ele colocou mais 3, que deveria dar isso tudo com o final 650. Mas olha o resultado que ele me dá. Ele não só não acertou o número, como ele foi para o negativo. Isso porque você estourou o limite máximo que este tipo aceita. E quando você faz isso, você, entre aspas, deixa o computador maluco. Isso tem a ver com a forma como os computadores guardam informações na memória. Eu vou mostrar para vocês aqui uma representação de como o computador guarda informações na memória. Não vai ser exatamente como ele guarda, porque eu não vou respeitar aqui o tamanho de acordo com o inteiro usaria uma quantidade de bytes e tal, e eu vou colocar somente 6 quadradinhos para ficar fácil. E também não vou representar ele através de binário, que é como realmente ele guarda, para facilitar o entendimento de vocês. Porque, na verdade, o computador ele não guarda um número como 8. Ele guardaria algo como 1, 0, 1, 0. E aí, assim, ele iria formando os números. 1, 0, 1, 0 não necessariamente quer dizer 8, tá? Eu fiz aqui de cabeça. Mas ele começaria com o 0 sendo 0, o 1 sendo 1, o 2 sendo 1, 0. E assim sucessivamente, até encher isso aqui, até utilizar vários blocos desse. O que eu quero mostrar é simplesmente que assim, ali chega no momento que vamos dizer que o número máximo que ele aguente ali seja esse, 1, 2, 3, 4, 5. Seria assim que ele estaria guardando na memória, e se você quisesse o número menos 12.345, seria simplesmente aqui na primeira casinha deste grupo, ele colocaria o sinal. O sinal realmente não é um sinal, assim como os números não seriam 1, 2, 3, 4, 5, seriam 1 e zeros, o sinal também seria 1 ou 0. E aí, o que acontece quando você chega no número máximo que ele aceita e você estoura? Por exemplo, ali quando a gente somou mais 3, por que ele virou negativo? Porque ele acabou deslocando todos esses números para o lado esquerdo, e aí ele fez algo como isso, 1, 2, 3, 4, 5, para poder colocar o próximo número que você colocou, mais 3 aqui. Então ele adicionaria mais alguma coisa aqui, vamos dizer que seria 8, pode ser. Somente um exemplo, lembrando, sempre seriam somente zeros e uns. Só que nesse momento que ele fez isso, ele invadiu a casinha que seria do sinal, esta casinha aqui. E na hora que você vai ler o resultado, ele olha e fala, tem um número aqui. Então ele deve ser um negativo. Ele está marcado, a casa referente ao sinal está preenchida. Então olha, na verdade, o que você tem é este número aqui negativo. Então ele faria algo como menos 2, 3, 4, 5, 8. E aí fica essa maluquice, que é o que aconteceu aqui. Em algum momento a gente colocou aqui, ó, o final 647, a gente colocou mais 3, ele estourou, invadiu a casa lá que cuida do negativo, e na hora que a gente foi ler, ele percebeu, olha, a casa aqui do negativo tem valor, então ele é negativo e me dá o resto do número. Então repare que é praticamente o número correto, só o final que ele se perde, porque aí entra naquela questão de invadir o lugar errado e aí ele se perdeu.
veja, isso não é um erro da linguagem. Como eu falei anteriormente, não existe memória infinita. Então, em algum momento precisou-se decidir, olha, um inteiro vai de tanto a tanto. E aí outros tipos de dados que eu vou mostrar aqui também vão de tanto a tanto. Por quê? Primeiro porque eu não tenho memória infinita, segundo porque eu não posso criar tipos de dados com toda a memória do computador, senão eu estouro a memória do computador quando eu precisar usar dois números, tipo o max e o mínimo aqui. Se eu usasse toda a memória do computador, obviamente eu não teria mais memória para mais de uma variável ou utilizar o resto dos programas. Então lá no início, quando criou-se as especificações da linguagem, C, C#, qualquer linguagem, Java, JavaScript, qualquer uma, precisou se definir, olha, o tamanho que a gente utiliza para esse tipo de dado é X. 4 bits, 8 bytes, 16, 32, aí vai de cada linguagem. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso daqui. Isso aqui só serve para reforçar que quando você está criando uma variável, você tem que saber para que você está criando. A gente não pode criar a esmo, vou criar aqui com o maior tipo de dados que tem, porque eu posso enfiar qualquer coisa. Não, a gente vai ver logo ali na frente que tem alguns problemas com esse tipo de decisão. Então a gente tem aqui, ó, a própria explicação. Ó. Observe que a resposta é muito próxima do mínimo inteiro negativo. É o mesmo que mínimo mais 2. A operação da adição estourou os valores permitidos para número inteiro. A resposta é número negativo muito grande, pois um estouro envolve do maior valor do inteiro possível para o menor. É só uma outra forma daquela explicação. Repare, é o mínimo mais 2 porque a gente colocou mais 3, mas deu igual ao mínimo mais 2, porque o 1 de diferença entre esse 3 e o 2 é o que ele acabou usando lá naquele lugar onde ele deveria guardar o sinal de negativo ou sinal de positivo, entre aspas, porque não existe sinal de positivo. Mas é isso. É esse tipo de confusão que acontece quando a gente não sabe que tipo de dados utilizar. A próxima parte é para falar sobre o tipo double. Só que o tipo double ele já é um número de ponto flutuante. Número de ponto flutuante é simplesmente aquele pontinho. Parece complicado, mas é simplesmente um número que tem a parte decimal. Lembrando que em português nós colocamos a vírgula, mas o C#, como foi desenvolvido em inglês, ele usa o ponto. Por isso que eles chamam de ponto flutuante, não vírgula flutuante. Mas esse não é o tema do nosso vídeo de hoje. Hoje a gente fala só sobre inteiros e eu quero ainda mostrar para vocês os outros tipos de inteiros que eles não mostraram aqui, mas eu acho importante vocês saberem. Enquanto eu vou pegando o código para mostrar para vocês os outros tipos de dados, caso esteja gostando do vídeo, peço que compartilhe, se inscreva no canal, dê o like, talvez você esteja estudando junto com alguém, isso é muito legal porque um incentiva o outro, então você pode mandar esse vídeo, olha o que eu vi aqui, achei interessante, acho que faltou tal coisa aqui, ele nem explicou aqui a parte dos decimais, mas a gente pode pegar o link e fazer junto, então tenta esse tipo de coisa que é muito salutar, estudar com alguém sempre dá um up, sempre dá um incentivo, às vezes a gente está meio cansado, meio, acho que não gostei disso, não vou estudar ou não entendi direito, e vem aí um colega e dá aquela força, é muito legal estudar juntos. Mas vamos lá. Então a gente tem aqui todos os tipos de dados utilizados para inteiros. Lembrando, inteiro não tem parte decimal, não tem nada depois da vírgula. Eu trago aqui o sbyte, byte, short, o short, integer, que a gente já viu até agora, o integer, long e o long. Calma que eu vou explicar cada um deles. Aqui vocês podem ver o código para colocar aí na tela de vocês, mas é bem simples, eu vou rodar e vou explicar. Simplesmente, o que está sendo feito aqui é pegar o mínimo e o máximo de cada tipo de dados dos inteiros. Então, o sbyte, o máximo e o mínimo, o byte, o máximo e o mínimo, e assim sucessivamente. E aqui no final, eu só compilo isso numa mensagem um pouco mais fácil da gente ler. Então a gente tem aqui o sbyte de menos 128 a 127, byte 0 a 255, e aí cada um você lê aqui para saber de quanto a quanto que vai. A gente pode perceber que o nosso inteiro está aqui, que é o que a gente utilizou na maior parte dos exemplos. Temos aqui o long, que é ainda mais do que um inteiro, olha só esse número gigantesco aqui, depois você divide aí para ver se é quadrilhão, quintilhão, aí eu não sei o número. E temos também os começados com U. Repare como os que começam com 1 são basicamente o dobro do que sua versão sem U. Então, o short ele é de menos 32768 até 32767. Já o short é do 0 até o 65535. Porque ele pega todo esse espaço que ele usaria para o negativo e joga para frente aqui. Então, meio que isso aqui dobra. Lembra que eu falei que o negativo é simplesmente uma casinha lá daquela memória que ele utiliza para dizer se tem ou não sinal? Então, ele não precisa mais disso no começado com U. O U
é simplesmente para dizer que ele não tem o sinal de negativo. Então ele pode usar esse espaço para colocar o resto dos números. Isso serve para qualquer um. A única diferença aqui é o S-byte, que ele, em vez de usar um U aqui no byte, ele usa um S para dizer o que tem sinal. Então esse tem sinal e aí vai ter um negativo, mas não leve isso em consideração. É só você prestar atenção nos tipos de dados. Então, quando você estiver criando a sua variável, você vai pensar, bom, essa variável aqui vai guardar o quê? Ah, vai guardar número, sei lá, dos dias do mês. Dias do mês, 0 a 31 no máximo. 0 a 31 eu posso usar o byte, que vai até 255. Ah, são dias do ano, 366 no máximo. 366 já estoura o byte, não posso usar byte. Posso usar o quê? Posso usar o short ou o short, e aí vai de acordo com a sua realidade. O que você vai colocar naquela variável é o que você vai levar em consideração para escolher o tipo da variável que você vai usar. E lembrando, isso é para tipos inteiros, não tem nada depois da vírgula. Números com parte decimal, a gente vê num outro vídeo, se isso for interessante para vocês. E aí, reforçando, deixa aí uma mensagem dizendo, ah, não, eu queria ver realmente a parte, como trabalhar, porque também envolve aquela questão monetária. Existe também a utilização disso aqui na parte científica. Pensa que a moeda, normalmente, a gente utiliza 2 casas depois da vírgula, que são centavos, mas a gente pode utilizar 4 se for um sistema, por exemplo, para um posto de gasolina. Posto de gasolina, vocês já viram, tem 4 dígitos depois da vírgula. Ou se a gente está mexendo com algo científico, a gente precisa de um monte de números depois da vírgula. A gente pensa aí no pi, o número pi, 3,14 e infinitos números, até que número a gente vai querer utilizar depois da vírgula. E se vocês tiverem interesse, eu faço um outro vídeo trazendo isso. Mas lembrando, nesse link que eu estou deixando aqui da documentação da Microsoft, eles vão falar um pouco sobre isso. É interessante, vai até o final aí, a menos para você ter um conhecimento do tipo de dados double, né, que é o que eles estão utilizando ali. Porque conhecimento nunca é demais. Beleza? Por hoje era só isso. Curte, compartilha, se inscreve, aquilo tudo que a gente já sabe e vejo vocês no próximo código.